Saudações, torcida do mais tradicional, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dom Alvinegro, como a gente faz todos os dias. Já vou deixar aqui o convite a você que está aqui e ainda não é inscrito, não conhecia o canal, está aqui pela primeira vez, vou deixar aquele convite de se inscrever. Se inscreve, deixa o like e ativa o sininho das notificações. Aqui o papo é de torcedor para torcedor, como a gente sempre faz, trocando aquela ideia. Então, nesse vídeo aqui, eu quero conversar com vocês sobre uma reportagem da Rádio Itatiaia que diz que a base desse time do Botafogo de 2023 ela será mantida para 2024. Nessa reportagem também diz que Vitor Sá, Júnior Santos e Eduardo estão sendo sondados por times do futebol brasileiro. Então, pessoal, a reportagem ela diz, que o Botafogo não deseja negociar nenhum desses jogadores, que eles irão continuar para 2024. Jogadores como Matheus Ponte e Diego Hernandes, o Botafogo espera que eles tenham um maior protagonismo nessa próxima temporada. E a Rádio Itatiaia também diz que o Botafogo está atrás de reforços, principalmente goleiro e zagueiro. Anteriormente, o Botafogo tinha informado que ele também estava atrás de um ponta e um meia. Um ponta e um meia. Não está atrás de lateral esquerdo. Então não esperem, pelo menos até o momento, é isso que o próprio Botafogo informou. Não está visando um lateral esquerdo, que foi a posição que mais causou problemas ao Botafogo no segundo turno. Marçal e Hugo. Marçal comprometeu em vários jogos. No final do segundo turno, disse que sentiu uma dor no pé, na reta final de temporada. Ele, como capitão, em nenhum momento exerceu essa liderança. Em nenhum momento foi o capitão que o time precisava. Pelo contrário, foi chorar com a torcida naquele protesto no CT, tentando causar alguma emoção, algum sentimentalismo. A mim não enganou, a mim isso não causou nada, pelo contrário, isso me fez ter mais rejeição por ele. E a gente viu ele cometendo falhas atrás de falhas durante os jogos. E na ausência do Marçal, o Hugo entra e também compromete. Quando o Marçal estava mal, a gente pediu o Hugo, que o Hugo no primeiro turno vinha crescendo de produção. Aí quando o Hugo entra no segundo turno, piora ainda mais aquele lado esquerdo. Quantos gols a gente não já viu o Botafogo tomar por culpa do Hugo? E aí a gente vê os clubes, os outros times brasileiros se reforçando, contratando reforços, times com menos condição financeira que o Botafogo hoje, mas tem poder de negociação, eles contratam. E o Botafogo diz que vai manter a base. E se na reta final do campeonato, no segundo turno, quando os times começaram a sair das competições, Copa do Brasil e Libertadores, e resolveram entrar de vez no Campeonato Brasileiro, porque era a única competição que tinha, eles começaram a crescer no segundo turno. Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e alguns outros times que estavam lá atrás fizeram um segundo turno muito mais competitivo que o Botafogo. O Botafogo fez um segundo turno de zona de rebaixamento. E a gente vê esses times que já eram melhores que o Botafogo no segundo turno ano passado, contratando, se tornando ainda melhores. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, que tem os melhores elencos, já eram bons ano passado. Isso ficou muito nítido no segundo turno. E eles estão se reforçando ainda mais, estão vindo pesado para essa próxima temporada. E o Botafogo estacionado, sem anunciar ninguém de peso. A gente tem que imaginar que esse time irá
ganhar alguma coisa nessa temporada, que esse time do Botafogo irá fazer um bom ano de 2024, irá longe nas competições, mantendo os mesmos jogadores que irritaram a torcida de uma forma absurda. A gente tem que imaginar que dessa vez eles não irão cometer os mesmos erros que cometeram no passado. Quando a gente percebe que a gente vai ver como titular de novo o Vitor Cuesta, provavelmente o Marçal. Na lateral direita, o Botafogo informa que acredita que o Matheus Pontes terá o maior protagonismo. Mas nesse ano de 2023, o cara nem relacionado era. Teve jogos que o de Plácido nem entrou em campo e o Botafogo entrava sem lateral direito. Preferia improvisar alguém do lado direito ou jogar com 3 zagueiros. O Rafael, né, irá se recuperar de lesão, mas a gente tem que confiar que o Rafael não vai ter nenhuma lesão em 2024. Se o que mais ele teve nesses 2 ou 3 anos que ele tem de Botafogo foi lesões, praticamente mais lesões do que jogos. E quando a gente percebe que Segovinha não vai sair, Botafogo não vai negociar, vai manter. Carlos Alberto foi comprado por 5 milhões. Aí, provavelmente, eu não acredito que o Botafogo comprou o Carlos Alberto para emprestar ele para outro time. Na minha visão, isso não faria sentido, para fazer ele ter mais rodagem. Diego Hernandes. E aí nós temos Vitor Sá e Júnior Santos, que são os titulares. E agora a gente tem 3 pontas, né, que é Segovinha, Carlos Alberto e Diego Hernandes. A gente tem que imaginar que o Botafogo ele vai contratar algum ponta, algum jogador para ser titular. Se a gente já tem 3 pontas no elenco, além do Vitor Sá e do Júnior Santos, 5 no total. Quantos pontos o Botafogo pretende ter no elenco? Seguindo por esse raciocínio, será que realmente o Botafogo vai contratar um ponta de peso? O Eduardo, que precisa de um jogador à altura para tirar ele da zona de conforto e também para que ele não se desgaste tanto, que foi o que aconteceu em 2023. A maioria dos jogos, ele jogando de titular e jogando até o final, causou desgaste. Teve jogos que o cara sumiu em campo e não conseguia correr e ficava até o final do jogo porque o Botafogo não tinha alguém para substituir ele à altura. O Lucas Fernandes deveria ser esse jogador, mas ele não entrava, quase não entrava. E por vezes o Botafogo teve que jogar com 3 volantes, porque não tem aquele meia, aquele cara que é capaz de desequilibrar um jogo, que assume a responsabilidade e decide uma partida. Aquele cara que inteligente, cara, com a bola no pé. O Botafogo não tem esse jogador e precisa. E a gente vê aí alguns nomes que a gente poderia ver o Botafogo tentando ir pesado neles, mas não vai. E a gente vê outros times, até brasileiros, com menos poder financeiro, contratando esses jogadores. E a gente vê também o Botafogo visando somente futebol português, ou algum time árabe, ou algum time pequeno da Europa, ou América do Sul. Tem jogadores no futebol brasileiro de bom nível que o Botafogo não está visando, cara. Jogadores que, se entrassem nesse time, iria elevar muito o nível de competitividade e o nível técnico desse time. Então, pessoal, é muita preocupação que isso nos causa. A gente, como torcedor que quer ver o Botafogo contratando reforços de peso, cara, mudando nessa atmosfera que tem rodeado esse time, essa atmosfera de derrota, de fracasso. Quando algumas coisas nos levam a entender que esse mesmo time continuará, isso nos causa preocupação, cara. A gente não pode achar natural, achar que, dessa vez vai dar certo.
ou então haver algumas mudanças, mas com alguns nomes que foram ventilados aí que o Botafogo não negou. E a gente vê visivelmente que não iriam elevar o nível do time como deve. Seriam apenas jogadores para compor elenco. Não é o que o Botafogo precisa. Quem está lá é para compor elenco. Diego Hernandes, Matheus Pontes são jogadores para compor elenco. Júnior Santos é jogador para compor elenco. Marçal deveria ser o jogador para compor elenco. O Botafogo deveria tentar negociar o Hugo e contratar um lateral esquerdo para ser titular. Vitor Cuesta não pode ser titular, tem que ser um reserva. O Vitor Cuesta teria que ser o reserva de um outro zagueiro titular. Um cara com perfil vencedor. Um cara que no momento difícil ele ia manter a cabeça, ia manter o equilíbrio. Não ia sentir pressão. É esse tipo de jogador que o Botafogo precisa. E não é o que a gente está vendo nessa janela. E os outros times estão se reforçando. E a gente tem que ter um otimismo tóxico, achar que o Botafogo vai conseguir ir longe em 2024, tendo Libertadores. Imagina o Marçal, Gabriel Pires, Cuesta jogando numa altitude contra esses times sul-americanos. Pré-Libertadores vai ser altitude. Já é agora no final de fevereiro. Cadê o planejamento do Botafogo de fazer as contratações que o time precisa para esses jogadores já estarem dentro da pré-temporada? 7 de janeiro o time já volta de férias. Bom, pessoal, é isso. Não vou me estender. É isso que eu queria falar com vocês. Está preocupante. Está preocupante. Eu fico por aqui, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.